A redução da maioridade penal é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo aqui na Câmara. O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, defende a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, alterando o artigo 228 da Constituição Federal, que trata desse tema. Ele também apresentou um projeto de decreto legislativo propondo a realização de um plebiscito acerca da redução da maioridade penal para 16 anos de idade. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, qual é a principal razão que o senhor sustenta para a defesa dessa redução? O aumento não é cada vez maior do índice de criminalidade praticado por esses menores, principalmente entre 16 e 18 anos no nosso país. Os dados do Ministério da Justiça são alarmantes e desde a década de 70 já se discute essa possibilidade da redução da maioridade penal. Na época dizia-se que o menor de 18 anos não tinha o discernimento necessário para que ele pudesse ter conhecimento de um ato, de um crime bárbaro praticado por ele. Mas com a evolução do tempo, nós temos visto aí a internet, a evolução do tempo, as crianças cada vez mais conscientes daquilo que fazem e lutando pelos seus direitos. Hoje o adolescente de 16 anos tem o direito de votar e decidir o destino de um município, do estado e da nação. O menor de 18 anos tem hoje o direito de constituir empresa, de tomar empréstimo em um banco, caso seja emancipado pelos seus pais, de casar-se. Então, ele que tem todos esses direitos tem também que ter suas responsabilidades. Então, hoje, nós temos também uma preocupação muito grande, que é as próprias quadrilhas dos crimes organizados no nosso país, seja de assalto à mão armada, de sequestro, o que quer que seja, utilizando-se cada vez mais desses menores de 18 anos como testes de ferro. Porque a própria legislação hoje em vigor no nosso país não penaliza penalmente esses menores de 18 anos. E a reclusão se limita a 3 anos. Né? Há 3 anos, através do ECA, uma pena... Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente, uma pena socioeducativa. Então, o fato de você não punir penalmente o adolescente menor de 18 anos, entre 16 e 18 anos, isso faz com que esses adolescentes se sintam-se impunes. E com isso, faça com que eles se sintam-se impunes, eles pratiquem cada vez mais crimes, cada vez mais participem dos crimes organizados, dos sequestros, dos assaltos à mão armada, tirando vidas de pais e mães de família do nosso país. Olha, deputado, há algum tempo a gente vem acompanhando essa questão. Aqui mesmo na TV Câmara já houve vários debates, vários momentos em que a gente refletiu sobre o tema. E eu me lembro que uma época, eu montando uma matéria a respeito disso aqui na TV, apareceu um outro argumento em sentido contrário, dizendo o seguinte: por que não se combate a criminalidade? Em vez de reduzir a maioridade, que teoricamente você está apenas pegando mais gente para transformar essas pessoas em passíveis de punição. Porque a criminalidade continua do mesmo tamanho. A minoria, né, que defende, e que eu confesso que é uma minoria, não é, digamos que barulhenta, que é contrária à redução da maioridade penal, ela utiliza-se de vários argumentos. Primeiro, de combater a criminalidade. Segundo, de poder oferecer uma educação de melhor qualidade, educação de excelência no nosso país, com geração de emprego e renda para os nossos adolescentes, para poder tirar eles dessa vida de marginalidade. Aí eu lhe pergunto, esse discurso é da década de 70. Já passou a década de 70, de 80, 90, entramos no novo século, estamos agora no ano 2012, e até quando a sociedade brasileira vai ficar esperando esse tipo de discurso, que nós possamos encontrar a educação de excelência, né, a política pública de qualidade em termos de geração de emprego e renda, combater a criminalidade, para que depois que alcançarmos esse nível de excelência tão esperado no nosso país, a gente possa pensar na possibilidade de redução da maioridade penal. Enquanto isso, o que a gente vê são os crimes acontecendo no país, são vidas humanas sendo tiradas e pais de família e trabalhadores. Não é justo, por exemplo, que um jovem de 18 anos que comete um crime, tira a vida de um pai de família, ele seja penalmente, não é penalizado. Se um adolescente, que ele não pode se chamar de jovem, se de adolescente, de 17 anos, 11 meses, e se ele estiver faltando apenas um dia para completar 18 anos, ele cometeu o mesmo crime, ele vai responder pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e cumprir uma pena socioeducativa, que após o seu cumprimento, ele está livre e no convívio da sociedade de novo. É por isso que a população brasileira deseja tanto a redução da maioridade penal. As pesquisas demonstram isso. Hoje, algo em torno de 75% da população brasileira defende a redução da maioridade penal.
11%, segundo as pesquisas, são parcialmente favoráveis e apenas 9% é contrário. Então, nós legisladores temos que evoluir com o tempo, temos que ouvir o clamor popular, temos que trabalhar pelo aquilo que a sociedade defende, temos que defender os projetos sociais e que é de interesse da sociedade. Daí essa sua intenção de se realizar um plebiscito. Porque o senhor tem, naturalmente, a expectativa, diante dessas pesquisas, que um plebiscito nesse sentido seja aprovado. Exatamente. Eu sou o autor da PEC 57 de 2011, que propõe a redução da maioridade penal, e também autor de um decreto legislativo que propõe um plebiscito. Já que é um tema polêmico e que existe uma minoria barulhenta que é contrária à redução da maioridade penal, nada melhor que a sociedade brasileira possa decidir, que a sociedade brasileira possa demonstrar o seu claro desejo e que o desejo da maioria seja respeitado. Por conta disso, nós apresentamos essa proposta de plebiscito, na qual nós estamos aguardando já a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para que eu espero que o mais breve possível a população brasileira possa, ir às urnas de forma democrática e decidir essa questão que se arrasta há tantos anos. Agora, deputado, os que também são contra essa tese da redução da maioridade penal alegam o seguinte: vamos diminuir para 16. Daqui a algum tempo a gente diz, 16 está pouco. Vamos baixar para 14, depois para 12 e assim por diante. Será que faz sentido esse argumento? Não, eu entendo o seguinte: nós temos que trabalhar conforme o tempo. No momento, o que o Ministério da Justiça tem nos fornecido de dados é que a faixa de idade que tem praticado o maior número de crimes entre esses adolescentes está entre 16 e 18 anos. Se bem que em países mais desenvolvidos que o Brasil, com um índice de violência muito menor do que a nossa, a redução da maioridade penal é para idades até muito abaixo do que isso. Na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, outro dia estava se julgando um garoto de 11 anos, 10 anos, uma coisa assim. A redução da maioridade penal lá foi para 10 anos de idade, na Inglaterra. Na Escócia e na Holanda são 12 anos. Na Alemanha e na Itália são 14 anos. Eu acho que nós não precisamos ir a tanto, mas é necessário, porque hoje em dia, como eu já disse aqui no início da entrevista, a evolução do tempo mostra que o adolescente hoje ele é capaz de saber a gravidade de um ato por ele praticado. Se um adolescente hoje de 16 anos, ele rouba, ele mata para roubar, ele sabe o que está fazendo. A evolução do tempo mostra isso. Não é justo mais que eles sintam-se impunes, sendo utilizados cada vez mais pelos bandos, pelas quadrilhas do crime organizado, porque eles sabem que, de certa maneira, a legislação hoje em vigor no nosso país os protege. Nós temos depoimentos de muitos policiais, seja militares ou civis do país inteiro, que dizem o seguinte, que para eles até é um desestímulo eles irem à captura de um menor desses, porque muitas das vezes ele troca tiro com um bandido desse, ele não tem como na troca de tiro saber se o menino é de menor ou de maior, e quando ele consegue capturar, a primeira coisa que o adolescente diz é o seguinte: eu sou de menor, não toque em mim, a lei me protege. Então é a prova maior que eles têm consciência hoje que a legislação em vigor no nosso país, que é o ECA para eles, os protege. E isso faz com que eles sintam-se mais fortes, que eles sintam-se mais à vontade de praticar os crimes hoje no nosso país. Agora, deputado, a via legislativa pura e simples não resolve por quê? Por que se tem que apelar para um plebiscito? O senhor acha que aqui dentro ainda não há clima? Ainda não há um movimento a favor dessa tese? Eu acho que existe, na verdade, que não existe, na verdade, a vontade política para que a via legislativa possa resolver. Pois exatamente por isso nós estamos apelando para a opinião popular, para o plebiscito. Porque a vontade política, ela tem que existir, mas tem que existir coragem para defender temas como esse. Porque, como eu já disse aqui anteriormente, tem uma minoria que é contrária. E essa minoria se diz defensores dos direitos humanos, e são realmente. Agora, eu acho que o direito do cidadão, ele vai até que não ultrapasse o limite do outro cidadão, do ser humano. Eu conheço muitos casos de muitas pessoas que são defensores de direitos humanos, mas muitas delas, quando conversando comigo sobre essa matéria, eu perguntei: se um menor de 16 anos invadir uma casa sua, estuprar ou assassinar um filho seu, uma esposa sua, você acha que ele deve voltar ao convívio da sociedade sem que ele seja penalizado? E todos ficam calados. Eu já perguntei, inclusive, a alguns parlamentares no qual já debateu comigo essa matéria, faz o seguinte: vocês são contrários à redução da maioridade penal. Então, me faça o seguinte: vá num Senan ou numa FEBEM dessas paradas no país. Procure um daqueles menores que estão lá cumprindo uma pena socioeducativa, de 16 a 17 anos. Tire ele de lá quando ele concluir a pena e leve para sua casa para ajudar a criar. Leve para o seu gabinete para poder trabalhar com você como office boy, como assistente seu, e não tem nenhum que me diga que tem coragem de levar. Então, o discurso é muito bom,
A teoria é muito bom, mas na prática não há ações claras e concretas de quem realmente acredite que o menor de 16, 17 anos hoje, ele é uma criancinha inocente que não sabe um crime praticado por ele, não tem consciência de um crime praticado por ele. Então, todos hoje, mesmo aqueles que defendem, que são contrários, melhor dizendo, à redução da maioridade penal, eles são conscientes que o adolescente é capaz de saber o ato por ele praticado. Agora, tem o discernimento necessário para isso. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Já vai continuar acompanhando esse assunto, porque eu tenho certeza que ele vai começar a ter desdobramentos daqui para frente, a partir da PEC e a partir da proposta de realização do plebiscito. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.